Olá! Hoje vamos falar sobre um tema que causa muita confusão e muitas vezes frustração para nós mulheres. Como emagrecer e se manter magra? E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana Lavigne, médica comprometida em resolver os seus problemas, que muitas vezes estão há anos com você. Se você quer mais saúde, longevidade, para cuidar de você e dos seus, clique aqui no joinha e se inscreva no meu canal. E agora, vamos para o que interessa. Você já tentou várias dietas e parece que no final o peso sempre volta? Já teve várias fases, magrinha, cheinha, bem acima do peso, sabe aquele famoso efeito sanfona? Isso acontece porque dietas restritivas, aquelas que cortam radicalmente grupos alimentares ou apenas calorias, sem olhar a qualidade daquele alimento. Essas dietas falham no longo prazo. Mas por que isso acontece? Hoje eu vou te explicar como o emagrecimento saudável não deve ter prazo de validade. E o que eu falar aqui, eu posso garantir que se você aplicar, você nunca mais vai ficar acima do peso. Porque emagrecer vai além da alimentação, envolve hábitos, rotina, mudança de mentalidade. Inflamação, intestino e hormônios estão relacionados. O sobrepeso e a obesidade se associam a uma inflamação crônica subclínica, ou seja, muitas vezes não dá sintoma. Quando você reduz drasticamente calorias, mas mantém aqueles alimentos inflamatórios, você pode manter uma desbiose intestinal, que é o desequilíbrio de micro-organismos que vivem no seu intestino. Nós temos milhares deles lá. Isso gera uma inflamação intestinal, piorando a digestão e a absorção de nutrientes básicos. Vários hormônios e neurotransmissores dependem desses nutrientes da dieta. Esses nutrientes precisam ser absorvidos para chegar nos órgãos. Então você tem que ter cuidado para não só reduzir calorias, mas também para não manter dieta rica em gordura de qualidade ruim, como margarina, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, de algodão. Essas têm que estar fora da sua vida, assim como os carboidratos refinados, como farinha de trigo, não presta, açúcar, além dos alimentos ultraprocessados. Cuidado com o uso abusivo de antibióticos e o consumo de álcool não presta. E o estresse diário emocional tem que ser trabalhado. Então essas dietas erradas costumam gerar um desequilíbrio dos seus hormônios. Quando você priva o seu corpo de nutrientes essenciais, ele libera mais cortisol, que é o hormônio do estresse. E o aumento desse hormônio pode estimular o armazenamento de gordura, especialmente na região abdominal. E isso também altera a ação da insulina. Esse é o hormônio responsável por regular os níveis de açúcar no seu sangue, a insulina. Então, quando você consome muito carboidrato refinado, como pães, doce, você tem pico de açúcar, a insulina vai ter pico também, ela vai começar a trabalhar em excesso. Isso vai fazer com que o seu corpo pegue esse excesso de açúcar e armazene na forma de gordura. Veja bem, a leptina é o hormônio da saciedade, enquanto a grelina é o hormônio da fome. Quando estamos em uma dieta muito restritiva, a leptina cai e a grelina sobe, o que aumenta a sua sensação de fome e vai tornar ainda mais difícil manter a perda de peso. Então, se você não está comendo a quantidade certa de proteínas e boas gorduras, você não tem saciedade, você não emagrece. Então, se você quer emagrecer de forma saudável, sustentável, precisa trabalhar para equilibrar os hormônios. Isso inclui dieta anti-inflamatória, com carnes, frangos, ovos, legumes, azeite, óleo de abacate, azeite de oliva, frutas, dormir bem, controlar o estresse, respeitar o ciclo circadiano. E é mandatório que alguns alimentos façam parte da sua rotina. E o importante é a carga glicêmica da refeição. Não que você come isoladamente, você tem que ter uma carga glicêmica adequada. Tem que ter um equilíbrio de proteína, gordura e carboidrato. Outro hormônio importante é o hormônio da tireoide, o T3, porque ele determina a velocidade com que as nossas células, mais especificamente as nossas mitocôndrias, produzem ATP, que é a principal fonte de energia do nosso corpo. Nossa tireoide ela produz 80% de T4 e 20% de T3. O hormônio ativo é o T3 e nós precisamos dele para o nosso metabolismo funcionar e quebrar gordura. Sabe onde que acontece a conversão do T4 em T3? Intestino, fígado, rins. Se você está inflamada e esses órgãos não estão funcionando tão bem, essa conversão cai. Menos T3, metabolismo mais lento, maior dificuldade em queimar gordura. Não vá culpar a obesidade e o sobrepeso com os problemas da tireoide. O sobrepeso e a obesidade têm relação com o processo inflamatório sistêmico. Mas claro que você deve corrigir algum problema na tireoide que você tenha e otimizar a produção desses hormônios. Além disso, quem tem problema na tireoide se sente mais cansada, com o intestino preso, prostrada. Tudo isso porque o metabolismo está ali mais lento. A inflamação crônica ela pode bloquear a perda de peso e explicar como que esse metabolismo lento
afeta o processo de emagrecimento? Eu vou te responder de forma bem explicada. Se seu corpo está ali inflamado, ele vai sim ter muita dificuldade em emagrecer. E o que causa essa inflamação crônica de baixo grau que eu tanto falo aqui? Má alimentação, excesso de toxinas, inflamação intestinal, estresse, sedentarismo, falta de sono. Então, quando você está inflamada, suas células não conseguem metabolizar os nutrientes de forma adequada. A inflamação afeta diretamente o metabolismo. Um corpo inflamado, geralmente ele tem um metabolismo ali mais lento, ou seja, você queima menos caloria, mesmo em repouso. Isso explica por que algumas pessoas dizem que fazem de tudo para emagrecer, mas elas não conseguem. É porque o corpo delas está travado pela inflamação. Então, para você emagrecer de verdade, você precisa desinflamar o corpo. Isso começa com uma alimentação anti-inflamatória, realmente rica em alimentos como verduras, legumes, carnes, frangos, ovos, frutas, além de controlar o estresse, corrigir a deficiência de micronutrientes. Para isso é importante a suplementação correta. O exercício é fundamental, você tem que se movimentar. O sono, ele detoxifica. Tudo isso leva a um equilíbrio hormonal. Gente, desinflamar não dá para ensinar em 10 minutos, mas aqui no canal você vai encontrar muita coisa que eu ensino e eu entrego gratuito para você. Se você aplicar, eu tenho certeza da mudança na sua vida. Para concluir, se você quer emagrecer realmente de forma sustentável, precisa parar de buscar dietas milagrosas e começar a entender o seu corpo. O emagrecimento é muito mais do que contar calorias, envolve reduzir a inflamação e cuidar do seu metabolismo. Tudo isso equilibra seus hormônios e o emagrecimento ele vem como consequência de um corpo saudável. Lembre-se, não se trata de se privar, mas de alimentar seu corpo da maneira certa. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como desinflamar seu corpo e emagrecer da forma sustentável, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você não perca os próximos vídeos.